Certo, gente. Então, me chamo Gabriele, eu sou acadêmica de medicina do oitavo semestre e hoje eu vou apresentar o trabalho Hepatites Virais em Crianças, perfil epidemiológico dos pacientes pediátricos do estado do Ceará, no 16º Congresso Cearense de Pediatria, certo? Então, para introduzir, a gente tem que entender que as hepatites virais, elas são um grupo de enfermidades que vão causar uma infecção inflamatória no fígado e que elas têm uma prevalência muito grande na faixa etária pediátrica. E elas são conhecidas por ter uma pluralidade etiológica muito rica. Então, são 5 tipos de vírus e 5 tipos diferentes de formas de contaminação, certo? E qual o objetivo do trabalho? Realizar um estudo epidemiológico acerca da prevalência de hepatites virais quanto à classificação etiológica relacionando com a faixa etária entre os anos de 2010 e 2020, certo? Os métodos foram um estudo epidemiológico quantitativo, descritivo e analítico e comparativo, pegando os dados do DataSUS, referentes às notificações que a gente teve de hepatites virais na faixa etária compreendida entre 0 e 14 anos, entre 10 anos, entre 2010 e 2020, certo? E quais resultados a gente conseguiu a partir dessa pesquisa? A gente conseguiu que um total de 28.435 casos de hepatites virais em crianças de 0 a 14 anos. E a gente tirou como base que menores de 1 ano, a gente teve 2.716 casos, 1 a 4 anos, 5.150 casos, entre 5 e 9 anos de idade, 12.087 casos, e entre 10 e 14 anos de idade, 8.482 casos, mostrando que a grande parcela está entre 5 e 14 anos de idade de hepatites virais, certo? E a gente tem, de resultados mais específicos, do vírus A, a gente teve 671 casos, foi o que mais teve casos, certo? E até 4 anos, a gente teve 162 casos, 5 e 9 anos, 284 casos, e entre 10 e 14 anos, 225 casos, mostrando que a grande maioria estava entre 5 e 9 anos de idade, certo? Em relação agora ao vírus B, a gente conseguiu, entre menores de 1 ano, uma grande maioria de casos, com 13 casos, 1 a 4 anos, nenhum caso, 5 a 9 anos e 10 a 14, a gente conseguiu 4 casos em cada, certo? Mostrando que a grande maioria estava entre menores de 1 ano. Já em relação ao vírus C, a gente teve que menores de 1 ano tiveram 13 casos, entre 1 e 4 anos, um caso, e entre 5 e 14 anos, apenas 3 casos, mostrando também que a maioria estava entre menores de 1 ano. E sobre isso, a gente entendeu que, como a gente tem uma predominância maior entre 10 e 14 anos de idade, isso realmente faz sentido para ter um aumento de hepatite A, já que pode ser justificado pelo frequentamento dessas crianças nessa faixa etária de escolas e colégios, o que contribui para a transmissão fecal-oral da hepatite A. Já em relação à hepatite B, a gente viu que tem uma quantidade de casos maiores em menores de 1 ano, o que pode ser justificado devido a um esquema vacinal incompleto durante o pré-natal, o que corrobora para a transmissão vertical da mãe para o filho, certo? E a gente tirou como conclusão que precisa de mais ações significativas, tanto nas condições higiênicas e sanitárias, para diminuir a contaminação fecal oral e para ampliar essa vacinação durante o pré-natal. Para isso, ter como objetivo prevenir os casos de hepatites virais em crianças, certo? Então, esse é o trabalho. Muito obrigada, gente, pela atenção.